E diferente dos outros empreendimentos, a parte do setor longevo ele veio muito na dor para mim, né? Por quê? Porque em algum momento eu tenho uma história de vida muito ligada à minha avó, porque a minha avó ela foi, na verdade, minha segunda mãe. Então, minha mãe fazia as coxinhas de madrugada, eu estudava de manhã à tarde, a minha avó vendia as coxinhas, a minha avó fritava as coxinhas para eu vender, né? Quando eu comecei a estudar informática e comecei a fazer cartões de visita, né? Hoje a gente tem, graças às grids que se tem, né? A Pimaco da vida, você compra já o papel A4 que você consegue, por exemplo, fazer cartão de visita e sai a impressão certinho. Eu sou da época que a gente ficava imprimindo e testando na folha, né? Para saber se encaixava ou não. E depois você faz o recorte, você tem aquele facão que você cortava, né? Porque você comprava o papel A4, 180 gramas inteiriço, porque corria-se muito risco de você errar as grids. E na minha época não tinha impressora full, que ela virava automático. Então, quem fazia o papel do full duplex da minha impressora era a minha avó. Eu mandava imprimir e ela que ficava lá. E eu tinha um combinado com ela, né? A única coisa que ela me pedia era o quê? Ó, quando passar a novela Pantanal da TV Manchete, você vai sentar do meu lado para a gente assistir. Então, eu sempre fui muito ligado com a minha avó, né? E assim foi. E quando eu saí de casa, que eu saí de casa muito cedo, porque quando a gente vai jogar bola, a gente começa a ficar nos clubes, então você sai de casa muito cedo. Houve essa ruptura no relacionamento com a minha família, mas ao mesmo tempo a distância nos unia cada vez mais, porque todo final de semana, toda oportunidade eu estava lá, né? E quando eu deixei de ser jogador e voltei para casa, eu dei continuidade nessa frente, né? Então, entre a Lan House e a venda do salgadinho, por exemplo, tem um episódio da minha vida que eu queria estudar tecnologia, eu vendi algumas coisas que eu tinha, comprei um computador e eu dava aula de informática em casa, eu fazia o curso de informática, eu aprendia, eu replicava isso para outras pessoas. Então, eu pagava o meu curso compartilhando conhecimento. E, em paralelo, eu ia fazendo essas coisas. E minha avó sempre foi muito parceira, porque minha mãe ficou viúva muito cedo, então ela era rimo de família, né? Então, eu sempre tive um contato muito próximo. E quando eu vim para Campinas, com 18 anos, eu saí de casa e a minha avó estava bem, né? Então, nos primeiros anos, eu regressava mais até Paraíba do Sul, eu tinha mais oportunidade, mas depois, como eu comecei a empreender muito cedo, e eu fiquei só 4 anos trabalhando aqui em Campinas, num regime seletista, que foi numa empresa de tecnologia, e depois eu já fui, montei o meu primeiro negócio e passei a ser dono do meu próprio negócio, você acaba tendo a necessidade de se distanciar um pouco, né? Porque quando você é dono do seu próprio negócio, você não tem dia, você não tem hora, não tem nada disso. E as visitas deixaram de ser tão frequentes, mas não significa que perdeu a intensidade. E aí eu comecei a perceber algo diferente na minha avó, né? Eu falava, peraí, não é a mesma pessoa. E aquilo começou a me incomodar. E cidade do interior, a gente fala de setor longevo, eu sou da época que se fala assim, numa cidadezinha, hoje a gente fala Alzheimer, hoje nós falamos Parkinson, hoje nós falamos demência senil, né? Eu sou da época que as pessoas falavam assim, fulano está caducando, mas o que é ser o caduco da cidade, né? O que é isso? O que significa essa palavra, né? Onde se tem conhecimento, onde você busca informação para isso? E não se tinha. E aí eu chegava próximo das datas que eu estava indo até a minha família no interior do estado do Rio, e eu vi um comportamento muito diferente na minha avó. Eu comecei a conversar muito com os meus familiares, conversar muito com a minha mãe, tentar ter esse entendimento. E aí, hoje, eu tenho propriedade suficiente para falar que, naquela época, minha avó já tinha uma demência senil, sem desenvolvimento, mas sem tratamento, né? O único tratamento que se tinha era o amor da família, né? O amor das pessoas mais próximas, e assim sucessivamente. E numa determinada visita dessa, eu voltei para Campinas muito incomodado com aquela situação. Eu falei, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, né? Vamos fazer uma soma. Google, ChatGPT, YouTube, cursos online,
formações presenciais, palestras, podcasts no Spotify. E aí o que é que fizeste? Perdeste tempo. Na verdade, aquilo que tu precisas é de um sítio, um só sítio, que tenha tudo compilado e que tenha compilado também esta visão pioneira do que é a gestão moderna das pessoas. Esta gestão de bem-estar e felicidade que leva a resultados verdadeiramente mensuráveis e tangíveis, porque o que nós queremos é um bem-estar e uma felicidade lucrativa. Esta é a certificação internacional para ti. Contamos contigo, vejo-te em breve.